trabalho que eu vou apresentar hoje é um pedaço da minha tese de doutorado, né, que eu estou desenvolvendo pelo Programa de História Econômica da USP, né, eu sou orientado pelo professor Rodrigo Recupero. A minha pesquisa é sobre esse secretário chamado Martinho de Melo e Castro, ele foi secretário do Ultramar entre os anos de 1770 e 1795, então ele tinha um cargo ali muito importante na administração colonial, né, para a administração do Brasil colonial. Nessa fase da pesquisa, eu estou analisando os códices ali do arquivo ultramarino, né, que estão disponibilizados, digitalizados no resgate, e tentando entender um pouco ali, mapear a atuação desse ministro, quais eram os principais temas, os principais objetivos, os projetos de governo, né, e trabalhei ao longo desse ano com os códigos relativos à Bahia e ao Rio de Janeiro. Bem, para a apresentação de hoje, eu vou focar em um aspecto do que eu andei levantando nessas fontes, que é a ideia, né, do novo padrão de colonização, a atuação desse ministro como parte de um novo padrão de colonização. Passa aqui rapidinho. Primeiro eu vou explicar o que é esse conceito que eu estou usando no trabalho, né? Bem, o novo padrão de colonização é um conceito desenvolvido pelo José Jobson de Andrade Arruda, né, professor também do Programa de História Econômica, em que ele procura demonstrar o quanto que o desenvolvimento manufatureiro, industrial de Portugal, a partir do reinado de Dom José, a partir do ministério do Marquês de Pombal, não deveria ser encarado apenas como um surto momentâneo, uma questão ali de uma conjuntura favorável, mas como um projeto mais bem fundamentado, com consequências posteriores, ou consequências mais a médio prazo, pelo menos. E isso passa muito pela ideia de que as políticas adotadas durante o Ministério Pombalino, elas têm consequência, têm sequência após a viradeira, a chamada viradeira, né? Então, quando Dom José morre, cai o ministro Marquês de Pombal. Aqui até trouxe um trechinho, né, do próprio professor Jobson, em que ele fala, né, que a política pombalina tem sequência mesmo após a viradeira, e ela se estende pelo reinado de Dona Maria, né? Então criticando um pouco essa ideia de uma viradeira, de uma ruptura de um reinado para o outro. E uma das principais sequências, uma das principais continuidades estaria justamente nessa política manufatureira, e que olha para a colônia como um apoio, ali, como um sustentáculo, como algo importante ali para apoiar esse desenvolvimento manufatureiro da metrópole. Então, as colônias, de acordo com esse novo padrão de colonização que o professor Jobson aponta, elas deixam de ser encaradas apenas como recursos de reexportação, enfim, mas como apoio, né, para esse desenvolvimento manufatureiro. Então, fornecedoras de alimentos, de matéria-primas, consumidoras dos produtos manufaturados e industriais da metrópole. Então, uma ideia ele fala muito ali de unir ali, né, o que seria, ou pensar a economia colonial aliado ao desenvolvimento manufatureiro e industrial da metrópole. O que isso tem a ver com o meu objeto de pesquisa, né, o Martinho de Melo e Castro? Bem, nessa ideia de que essa política colonial, essa política do novo padrão de colonização, pensando a colônia como um apoio para o desenvolvimento manufatureiro da metrópole, ela começa no reinado de Dom José, com o Marquês de Pombal, mas ela se estende posteriormente. Aí entra, então, o Martinho de Melo e Castro e a instituição do qual ele fazia parte, que era a Secretaria do Ultramar. Ao longo da pesquisa, eu tenho tentado identificar o quanto que essas políticas pombalinas elas vão tendo continuidade, né? Elas vão se estendendo ao longo do reinado de Dona Maria, muito por conta da atuação desse ministro, do Martinho de Melo e Castro, e da instituição da Secretaria do Ultramar. Eu tinha planejado falar um pouquinho o que é essa instituição, o que é essa secretaria, mas pelo tempo eu vou encurtar um pouquinho, falar assim, as secretarias de Estado elas foram criadas no governo do Dom João V, mas não tinham ali um grande protagonismo administrativo. Dom João V, ele costumava, o Dom João V, o rei que veio antes, né, de Dom José, ele costumava governar muito mais com apoio de algumas figuras informais ali, né, uns conselheiros informais, e não com esses secretários. Ele não dava tanto destaque para os seus secretários. Pelo menos é isso que vários historiadores que estudaram o período apontam. O protagonismo da Secretaria de Estado, vários historiadores, aqui eu estou me apoiando particularmente no Nuno Gonçalo Monteiro, dizem que, e o Nuno em particular, né, diz que esse protagonismo é muito mais evidente a partir do reinado de Dom José
muito por conta do próprio Marquês de Pombal, que era um secretário de Estado, né? Ele começa como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, depois vira secretário do Reino. Enfim, a partir do reinado de Dom José, os secretários de Estado começam a ter, e aí muito em volta do Marquês de Pombal, começam a ter um papel muito grande, muito central na administração do Império como um todo. Isso continua durante o reinado de Dona Maria. Né? Quando, né, Dom José falece, o Marquês de Pombal é tirado do governo, os ministros, os secretários de Estado continuam tendo um papel muito importante. O próprio Martinho de Melo e Castro ele foi nomeado secretário do Ultramar ainda no reinado de Dom José. E assim, quando há a troca do reinado, ele é mantido no posto. Então, apesar do Marquês de Pombal ser retirado, o Martinho ele é mantido. E dessa maneira ele consegue se estabelecer como um dos principais elos entre os dois reinados, né, de continuidade das políticas, né, de continuidade de uma certa perspectiva de tratamento ou de relação com a colônia. Sobre a política do Martinho de Melo e Castro. O Martinho de Melo e Castro ele é muito lembrado na historiografia como um ministro severo, como um ministro o ministro, por exemplo, que fez a instrução para a lei de 1785 proibindo as manufaturas. Ele era o secretário de Estado na época da Inconfidência Mineira. Então, ele é muito lembrado como um político que foi muito duro com a colônia, muito severo, mas, enfim, o que a minha pesquisa tem procurado trazer por um outro lado, apesar dessa rigidez dele, uma rigidez mercantilista do Martinho de Melo e Castro, ele também manteve uma certa abertura instrumental, digamos assim, para ilustração, assim como o reinado do Martinho de Melo, o ministério do Marquês de Pombal. Então, qual que é a ideia? De um lado, a rigidez do mercantilismo, do exclusivo colonial, de outro, a política que ele procura implementar, é claro, muitas vezes mais bem-sucedida, outras vezes menos, é uma política de novo padrão de colonização. Então, a ideia de pensar a colônia, pensar a economia colonial como um suporte para um determinado desenvolvimento manufatureiro da metrópole. E aí a gente pode perceber isso de várias maneiras. Até agora, na pesquisa, eu trabalhei com os códices do Rio de Janeiro e com os códices da Bahia. Em relação aos códices do Rio de Janeiro, o que me chamou muita atenção é a preocupação com a diversificação agrícola. Nas cartas que ele escreve, tanto para o Marquês do Lavradio, quanto para o Luís de Vasconcelos, né, o vice-rei posterior, há uma preocupação muito grande com o estímulo de determinados gêneros que vão agregar algo às indústrias metropolitanas, particularmente com a tinturaria. Então, há uma preocupação ali muito grande com o anil, com o anil, com a cochonilha. Então, entre os produtos, os gêneros que vão aparecendo ali na correspondência, esses são gêneros que têm um destaque muito grande. Até mesmo nas instruções que ele escreve, quando o vice-rei vai assumir, por exemplo, quando o Luís de Vasconcelos vai assumir, entre os gêneros que ele aponta ali, há uma crítica, há uma preocupação exagerada com o ouro, e há uma recomendação de uma atenção muito especial ali com o anil e com a cochonilha. Por que o anil e a cochonilha? Né? Aqui eu peguei, por exemplo, um trecho de uma carta de 14 de agosto de 1773 para o Marquês do Lavradio, em que ele faz algumas recomendações ali em relação ao anil. A primeira frase aqui, né, claro, na verdade isso aqui está no meio da carta, né, mas a primeira frase que eu destaquei aqui, o que eu trouxe para a apresentação, ela já é bastante sintomática, né? Ele está falando algumas máximas ali em relação ao anil, né? Então, primeira máxima, que nessa capitania se fabrique muito anil, porque todo será preciso para as fábricas destes reinos, né? E pensando em Portugal, né? Então, a ideia é estimular o máximo possível os vice-reis, os governadores, a estimular esses gêneros que vão subsidiar as manufaturas metropolitanas. E aí, enfim, como é que se daria isso? Como é que se daria esse incentivo? Ele vai apontando algumas diretrizes, né? Então, por exemplo, que toda a produção do anil, por exemplo, tivesse uma compra garantida pela Fazenda Real. Então, há uma instrução para o vice-rei que toda a produção de anil tenha a sua compra pronta e garantida à vista, né, pela Fazenda Real, ou seja, para estimular os produtores a aumentarem, continuarem essa produção do anil. Mário, só para avisar, 10 minutos, tá? Beleza. Além disso, né, outras formas de estimular essa diversificação, né, além dos estímulos para os vice-reis,
a compra garantida de determinados produtos. A gente percebe também uma preocupação muito grande com a análise das amostras, né? O Martinho de Melicastro, em grande medida, ele vai fazer uma espécie de conexão entre os governadores e vice-reis e o laboratório químico que está ali em Lisboa, analisando e pensando, né, a qualidade desses produtos coloniais. Então, os governadores, os vice-reis, aqui estou pegando, por exemplo, o próprio Marquês do Lavradio, enviavam caixas, né, com anil, com cochonilha para Portugal, e remetido para o secretário, né, para a Secretaria do Ultramar, ele encaminhava essas caixas para um laboratório químico para ser analisado, para ver quais amostras têm melhor qualidade, quais têm pior qualidade, quais devem ser mais incentivadas, menos incentivadas. Isso retornava depois para a colônia com instruções. Olha, essa amostra funcionou melhor, essa técnica tá funcionando de uma maneira melhor. Então, também aqui, né, a preocupação não só com a produção, mas com uma produção qualitativa, com esse desenvolvimento qualitativo da produção. Aqui eu vou acabar não lendo um pouco pelo tempo, né, mas é uma carta também para o Marquês do Lavradio, em que ele conta um pouco sobre o estudo, né, de algumas porções da cochonilha que chegaram em Portugal, e um certo ânimo ali com o desenvolvimento dessa produção, sobre a qualidade das amostras, enfim. Vale dizer também que o Marquês de Pombal, o Martinho de Melicastro, ele também era responsável por enviar escritos, publicações com técnicas de produção, né? Se fala muito do Dom Rodrigo de Souza Coutinho nesse sentido, né? O Dom Rodrigo de Souza Coutinho também foi secretário do Ultramar, ele veio depois do Martinho de Melicastro, quando o Martinho de Melicastro falece em 1795, né? E se aponta muito, né, o Dom Rodrigo pelo estímulo, o envio dos livros, dos estudos científicos. Já é possível perceber ali um esforço muito grande do Martinho de Melicastro nesse sentido também, de enviar estudos, de articular, fazer com que esses estudos circulem para que as técnicas e a produção desses gêneros que são interessantes para as indústrias metropolitanas, né, prosperem. Por fim, só para encerrar, né, eu falei que trabalhei com os códices da Bahia e do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu percebi uma preocupação muito grande com a diversificação da produção agrícola. Agora, o que a gente chama, né, o próprio professor Jobson chama de novo padrão de colonização, não é só diversificação, né? Ele tem ali uma preocupação também com o reformismo ilustrado, com a melhoria das técnicas, né? Enfim, e no caso da Bahia, né, o que eu consegui identificar lendo os códices, eu acho que eu não mencionei isso, é importante dizer, né? Eu estou dizendo os códices são códices com as cartas que o secretário enviava para os governadores, tentando entender um pouco ali quais que eram os principais temas. No caso da Bahia, né, o que a gente percebe não tanto uma preocupação com essa diversificação, mas com a qualidade dos produtos, com a qualidade do tabaco em especial, né? Havia uma série de críticas ali que o secretário fazia sobre tabaco de má qualidade que chegava em Portugal, que era remetido para a Índia, e há uma preocupação ali em desenvolver estudos, de desenvolver técnicas para que essa produção melhore. Havia uma preocupação muito grande com as condições de armazenamento. O próprio Martinho de Melicastro manda investigar, por exemplo, como é que o tabaco da Virgínia era armazenado para poder mandar exemplos, para poder mandar amostras para os produtores locais ali na Bahia, de como armazenar, como produzir, enfim, para garantir a qualidade desses produtos. Enfim, deu uma corridinha. Em linhas gerais, né, o que eu queria trazer é um pouco isso, entender que a política de novo padrão de colonização, que se inicia com o Marquês de Pombal, uma preocupação com diversificação da produção agrícola, melhoria das técnicas, e tentando pensar muitas vezes uma produção colonial alinhada aos interesses das manufaturas e das indústrias da metrópole, tem em grande medida uma continuação e um apoio muito grande nas políticas desse secretário do Martinho de Melicastro, que começa, né, com, digamos ali, dividindo o gabinete ali com o Pombal, no reinado de Dom José, mas que se estende ao longo do reinado da Dona Maria. Então, quando se fala, né, a viradeira não foi uma mudança tão abrupta como uma historiografia mais tradicional costumava apontar, muito no caso do governo do Império, no governo colonial, passa muito pela atuação da Secretaria do Ultramar e desse ministro, Martinho de Melicastro, dando continuidade a muitas das políticas que a gente já identificava com o Marquês de Pombal, de diversificação da produção, integrar a produção colonial a um desenvolvimento manufatureiro, enfim, melhoria das técnicas e daí em diante. É isso.